a gente vai realizar a prática de levantamento fitossociológico. Essa é uma prática que estava prevista de ser realizada lá no Maracujá, lá no Bananal. Eu ia estar acompanhando vocês, a gente ia fazer em grupo, ia ser bem robusto, ia ser bem legal. Mas em função do nosso contexto atual, a gente vai adaptar ela. Eu adaptei ela para fazer em casa, fazer de uma forma mais simples e cada um fazer individualmente. É uma prática super importante para entender os conceitos que estão por trás e para fixar esse conteúdo. Vamos lá, rapidinho então. Quando a gente fala de amostragem de plantas daninhas, existe algumas dificuldades. Por exemplo, as plantas daninhas, elas dependendo da fase com que elas estão entrando numa área, elas normalmente acontecem em reboleiras, tá? E aí, essa amostragem que eu vou passar para vocês a prática hoje, ela não funciona bem para esses casos, de quando está começando a infestação, porque é muito comum que essa infestação comece em reboleiras. E aí eu preciso estar atento para estar fazendo o controle, controles localizados dessas plantas daninhas. Então, está monitorando a pastagem, monitorando as lavouras, para poder estar fazendo controles localizados de plantas daninhas. A nossa prática hoje é mais para aquela situação de estabilidade, onde eu já tenho um banco de plantas daninhas naquela área, e aí eu vou estar fazendo uma amostragem regular, tá, que se chama. Em relação à área mínima de amostragem, a área mínima de amostragem entende-se que seria a menor área na qual a composição em espécies da comunidade de plantas infestantes está adequadamente representada. A gente sabe que quanto maior for essa área de amostragem, menor vai ser o meu erro de amostragem. No entanto, amostrar a planta daninha demanda um trabalho operacional grande, e como envolve muito tempo, a tendência é que a gente tente reduzir ao máximo esse período de amostragem. Então, pegando o livro lá do Ellenberg, de 74, é um livro sobre ecologia, ele passa alguns valores empíricos para algumas amostras de plantas vegetais. Então, aqui tem o exemplo das florestas, pastagens naturais, pastagens implantadas, e o que nos interessa mais aqui são as comunidades de plantas daninhas, que ele recomenda em torno de 25 a 100 metros quadrados por talhão, tá bom? Falando propriamente agora então do levantamento fitossociológico para a nossa prática, nós vamos utilizar o método do quadrado inventário, que é de Brown Blanket, lá de 79, para quantificação de plantas daninhas em áreas produtivas, né, na agricultura. Normalmente se utiliza um quadrado de 1 por 1, então vai dar 1 metro quadrado e eu faço 10, 12 amostragens com esse 1 metro quadrado em cada talhão. Na nossa prática, a gente vai reduzir o tamanho dessa área de amostragem para ganhar velocidade e também porque a nossa área é muito limitada. Eu, por exemplo, estou amostrando aqui um gramado, né, um jardim, uma áreazinha muito pequena. Então, quando a gente diminui muito a área também, é aceitável que eu diminua também a área de amostragem. Quanto maior a área, maior é a tendência que eu tenho que amostrar áreas maiores também. Então, o quadrado de amostragem é esse quadrado que eu posso fazer com diferentes materiais. O ideal é que eu faça de madeira ou de ferro e que tenha dentro da sua uma área conhecida, né, que não seja deformada, tá? E aí eu posso utilizar isso de diferentes maneiras. Fazer essa prática de amostragem, ela é super importante para eu definir qual que é a minha planta de maior importância para controle, a minha planta alvo. E a amostragem também me permite comparar sistemas de manejo. Então imagine que você faz em determinada área um manejo com uma roçada, um herbicida e mais uma roçada. E aí você faz a amostragem, vê o que está acontecendo naquele talhão. Em outro talhão você prefere fazer só controle químico e faz a amostragem. Em outro talhão você fez controle biológico, associou com uma roçada e utilizou o herbicida uma vez. Faz a amostragem, aí você vai conhecer a dinâmica, qual o tratamento, qual método de manejo você está tendo mais sucesso no manejo das plantas daninhas.
Vamos conhecer então quais são os parâmetros fitossociológicos que eu preciso quantificar. Esses parâmetros foram propostos por Miller e Dombois e Heller aqui em 1974. Parece que vai ser muito complicado, mas não é, tá? Então não se impressionem com as fórmulas aqui. Eu tenho a frequência, que é o número de lançamentos onde foi detectado uma espécie. Então, eu vou estar lançando o meu quadrado e vou quantificar a presença da espécie por quadrado e depois eu divido isso pelo número total de lançamentos. Depois eu vou mostrar uma planilha aqui do Excel que vai ficar bem mais fácil. A partir dessa frequência, eu vou ter o total para o somatório das espécies que estavam presentes e vou calcular a frequência relativa, né, que é um percentual em relação ao total. Calculo também a abundância. A abundância é o número de indivíduos de uma espécie dividido pelo número de lançamentos onde foi detectada a espécie, o número de pontos de amostragem que eu fiz. E aí, da mesma forma, eu calculo a abundância relativa. Aqui a densidade, que basicamente é o número de indivíduos, né, o número de indivíduos da espécie da planta daninha, dividido pela área total que eu amostrei. Então eu conheço o tamanho do meu quadrado, sei quantas vezes eu fiz a amostragem, então eu tenho a área total. E aí calculo também a densidade relativa. E aí, com o somatório da frequência relativa somado com a densidade relativa e com a abundância relativa, eu encontro o índice de importância. Esse índice de importância eu vou somar o de todas as espécies também e vou calcular o índice de importância relativo. Então vamos para a prática agora. Vai simplificar, não se preocupe. Na prática, eu peço a vocês que construam então um quadrado de meio por meio, então 50 centímetros de cada lado. Lado vezes lado vai dar uma área de 0,25 metros quadrados. Com esse quadrado eu vou lançar ele, o meu número de lançamentos, eu proponho que vocês façam 4, tá? O ideal seria que a gente fizesse 6, 10, mas como a gente está trabalhando numa área muito pequena, a gente vai fazer só 4 lançamentos. E aí eu consigo ter uma identidade em relação à variação das plantas daninhas. Esse lançamento é feito ao acaso do quadrado de amostragem. Em cada lançamento, eu vou então realizar a identificação e contagem das espécies. Tá? A gente não teve oportunidade de trabalhar muito bem esse tema identificação, de ir para o campo e identificar as espécies. Então, a minha sugestão é que vocês utilizem o software Agrobase no celular. Lá tem as principais plantas daninhas para identificar. E mesmo se tiver dificuldade, para essa nossa prática, vocês podem simplesmente classificar por família, por exemplo, família Ciperácea, família Amarantácea, família Oxalidácea. As famílias são mais fáceis de você classificar, por espécie é um pouco mais difícil, tá? E se de tudo tiver dificuldade, bota um nome comum em cada planta daninha que você fez e dá para fazer a prática do mesmo jeito. Você só não vai saber qual é a espécie em si, tá? Mas a ideia nossa aqui é a prática de amostragem em si, fazer o levantamento de cada planta daninha, identificar a importância de cada planta daninha. Então eu fiz hoje uns cortes aqui com papelão mesmo e fiz 4 réguas, né, para montar esse quadrado, então algo muito simples. Dá para fazer com isopor ou com outro material. 50 centímetros, coloquei um do lado do outro e colei com uma fita plástica dessa. A minha área para amostragem, a área que eu tenho disponível aqui próximo é um gramado aqui da casa. E nesse gramado, eu vou mostrar para vocês aqui com a canetinha, ele tem ele tem bastante variação dentro dessa área. Então o ideal é que vocês façam a divisão em talhões, tá? Se você está simulando que é uma propriedade e tem tanta variação na sua área, você precisa dividir em talhões, porque tem alguma coisa, algum efeito aleatório aqui. Algum efeito que tá modificando o comportamento das plantas daninhas e também da cultura, né? Como a gente está no ambiente urbano, eu pelo menos no ambiente urbano, tem muita sombra, tem muito muro, né? Tem a própria casa fazendo sombra, isso causa um efeito muito importante
na composição de plantas daninhas. Então, plantas daninhas que gostam de um ambiente mais sombreado vão procurar aquelas áreas do gramado que tomam mais sombra, né? Aquelas que gostam de mais sol, o contrário. Tem aquelas que gostam de um ambiente mais úmido, né? Então elas vão procurar mais a baixada ali do gramado, algum desnível que teve ali. Então é importante também saber isso. Aqui nesse gramado eu também posso falar do histórico da área. Esse gramado foi constituído com grama comprada, uma parte dele, e uma parte aqui, essa parte mais próxima da parede aqui, na verdade, essa parte aqui foi toda a grama que cresceu, né? A grama cresceu nessa parte toda aqui. Então, essa parte aqui, a grama toda cresceu. Daqui para cima foi todo grama comprado. Então vocês percebem que quando eu compro a grama, essa grama ela chega em tapete e oferece então maior competição, maior capacidade competitiva, né? Ela vai suprimir muito melhor as plantas daninhas. No entanto, mesmo assim, começam a aparecer plantas daninhas que chegam pelo vento, passarinho que traz, então é normal que aconteça uma infestação de plantas daninhas nos gramados. Entendido? Então aqui, para fazer a amostragem, para a gente não ter uma variação muito grande entre as amostras, vocês dividem em talhões. Então eu, por exemplo, peguei e dividi aqui essa primeira área minha, ela está bem formada, tem uma condição homogênea de solo, de sol e tudo, e fiz esse recorte aqui então. Peguei esse talhão aqui para trabalhar, tá? Esse outro talhão aqui já é um talhão que tem mais umidade, deu mais doença, tem outros problemas aqui nesse gramado. Então é um talhão que tem que ser trabalhado separado. E essa área aqui, onde não tinha grama comprada, a grama simplesmente cresceu, ela tem uma alta infestação de matos aqui, então é outro talhão que não dá para botar nessa mesma amostragem, tá? Assim a gente tem que fazer também nas lavouras, separar por áreas para poder otimizar a atividade de controle. Aqui uma tabelinha que eu preparei para simplificar a prática de vocês. Então vocês precisam basicamente dessa estrutura aqui, ó. Pode botar num caderno ou se quiser façam no Excel, onde eu tenho o número de quadrados amostrados e aqui eu coloco as espécies aqui na coluna, tá? Pode ser o nome popular se vocês não estiverem sabendo qual é a espécie ou qual é a família. E aí vem algumas coisas que eu preciso preencher. Em quantos quadrados a planta daninha estava presente? Então, lancei meu quadrado a primeira vez e fiz a quantificação. Existia essa planta daninha X, planta daninha Y, e do total de quadrados que eu lancei, ela estava presente em 2 quadrados só. Então, a frequência absoluta aqui é de 0,5. Depois eu pego o número total de indivíduos contabilizados por espécie. Então, lancei 4 vezes, né? Foi 4 amostragens. Essas 4 amostragens, quantas plantas daninhas eu identifiquei? Nesse caso, eu identifiquei 10 aqui, por exemplo. Poderia ser 100, 80, tá? Esse número não importa muito aqui. E aí, eu tenho aqui o número de quadrados amostrados também, que é 4. Então, eu vou fazer a relação entre o 10 e o 4, vai dar 2,5. Aqui eu não falei da frequência absoluta, mas é a relação entre em quantos quadrados estavam presentes a plandaninha com o número de quadrados que foram amostrados. Então aqui deu meio, aqui dá 10 dividido por 4, 2,5. E a abundância absoluta é feita com o cálculo do número da divisão entre o número total de indivíduos e da presença, em quantos quadrados esses indivíduos estavam presentes, tá? Então, esse 5 aqui vem de 10 dividido por 2 aqui. Número total de indivíduos dividido pelo número de quadrados que eles estavam presentes. Então, a abundância absoluta deu 5. Eu pego esses dados que estão em negrito aqui e vou preencher essa tabela aqui, ó, onde eu vou lançar, então, a frequência absoluta e aqui eu coloco cada espécie, tá? Então, eu coloco a primeira espécie aqui, pode ser tiririca, pode ser o trevo, pode ser o amaranthus. Vou colocar as frequências e vou somar essa frequência aqui. Depois eu pego então e faço a frequência relativa, que é pegar a frequência absoluta, dividir pelo total. Vai me sair então a frequência relativa aqui. Densidade absoluta, também faço para cada espécie, preencho aqui, somo o total dessas densidades absolutas
E a densidade relativa é feita dividindo a densidade absoluta de cada espécie pelo total, vai sair a densidade relativa aqui. Abundância, da mesma forma, o índice de importância, vou fazer de todos eles aqui, somo, encontro um total, depois pego e encontro o índice de importância relativa. A planta que apresentar o maior índice de importância relativa é a nossa planta-alvo, a nossa planta-alvo de controle, aquela que mais nos preocupa e que a gente vai ter mais atenção para ela em relação à escolha do método de controle. Então, só um exemplo de como que vai ficar essa tabela. Esse aqui é um trabalho que a gente publicou numa CEP, foi feito na cultura da couve, por exemplo. Então, eu tinha aqui algumas espécies, né? Aqui a Trapoeraba, Comelina bengalense, uma espécie de tiririca, né? Ciperos esculentos aqui. Eu tenho o trevo, eu tenho várias plantas daninhas importantes que aconteceram lá na cultura da couve, numa amostragem que a gente fez lá. Aqui a falsa serralha, o picão preto, entre outros. Então, tenho a frequência, obtenho o total, faço frequência relativa e assim eu vou calculando. Aqui ainda ficou faltando fazer a importância relativa, tá? A gente só fez o índice de importância, mas não fez relativo. Então, nesse caso aqui, deu que o trevo, nesse caso, era a planta de maior importância, seguida da Trapoeraba e da Tiririca aqui, ó, com os maiores valores de importância. Tá bom, pessoal? Então, para esse vídeo não ficar muito longo e não atrasar muito, eu vou finalizar ele aqui. Mais tarde eu mando um outro vídeo mostrando como que foi a prática aqui. Eu vou fazer uma tomada também aqui no quintal e espero que a prática de vocês seja boa, tá? Um abraço, tchau, tchau.